Boa noite. Nosso filme de hoje é o documentário Noel Núteus, realizado por Marco Alteberg. Nascido na Rússia em 1913, naturalizado brasileiro em 1937, Noel Núteus chegou ao Brasil com apenas 8 anos. Formou-se em medicina no Recife e passou grande parte de sua vida devotado à causa indígena, em especial à saúde dos índios brasileiros. Noel Núteus morreu em 1973. Parte desta experiência está documentada no curta que o cineasta Marco Alteberg realizou em 1975. Produtor, roteirista, diretor, Marco Alteberg trabalha em pelo menos 2 frentes, o cinema e a televisão. E é, sem dúvida nenhuma, um dos cineastas mais atuantes na divulgação do cinema nacional. Atualmente, Marco Alteberg produz, em parceria com a TVE do Rio, um programa de televisão semanal sobre o nosso cinema, a Revista do Cinema Brasileiro. Marco Alteberg está também lançando seu 4º filme de longa-metragem, Sombras de Julho. E para conversar conosco sobre o documentário Noel Núteus, convidamos o próprio Marco Alteberg e também o nosso querido cineasta Zilito Viana e a nossa não menos querida antropóloga Cláudia Menezes. Mas antes, vamos ver a matéria da repórter Irene Cristina sobre os curtas que estão atualmente em produção. Esse é o 3º curta-metragem da Flávia Alfinito e é o 2º que é patrocinado pela Fundação Cultural do município de Belém, no Pará. Com o outro filme, Flávia recebeu prêmios nos festivais de cinema de Gramado, Brasília e Maranhão. Flávia, e por que escrever sobre o Carlos Gomes lá no Pará? Dá filme mesmo? Dá, e a gente já está até finalizando na Funarte, no CTAV. Bom, a Funbel, que é a Secretaria de Cultura do município, da Prefeitura de Belém do Pará, está fazendo uma comemoração muito grande sobre a morte do Carlos Gomes por conta dele ter falecido lá. O filme é um desses itens dessa comemoração. Como é que é a história? Na verdade, a gente fala da morte dele. A gente se interessou muito pelo lado humano do Carlos Gomes, né? A gente questiona essa coisa de morrer, 100 anos depois as pessoas comemoram a morte, quando você está vivo é um pouco rejeitado, que foi meio que aconteceu com ele. Quem faz o personagem? O Carlos Gomes é feito pelo Luiz José Carlos Gondim, um grande amigo e um grande ator paraense. A Carla Camurati é a atriz que narra a história, ela é o fio condutor da história. Ela faz o papel de uma atriz italiana que chega a Belém de navio e nesse percurso ela entra em contato com os livros, com a história dele e conta um pouco a história da vida dele. E quando ela chega em Belém no Teatro da Paz, ela vai encenar com os atores e tal a morte de Carlos Gomes, né? A gente também mistura um pouco de linguagem de animação, que é uma coisa que eu faço de animação de massinha, que dessa vez a minha irmã, Fernanda Alfinita, que está na frente da animação do filme. É isso. Título Noel Núteus, ano de produção 1975, produção Marco Alteberg, Lente Filmes, Cinemateca do Museu de Arte Moderna. Direção Marco Alteberg. Prêmios: melhor documentário nos festivais de Lyon e Oberhausen, 1975. Prêmio da Associação Baiana de Imprensa na 6ª Jornada de Curta-Metragem Bahia. Noel propõe ao então ministro da Saúde, Maurício de Medeiros, a criação de um serviço sanitário que atendesse os índios. O ministro resolve estender o projeto a todas as populações distantes do Brasil. Ngay mati pe ibu bete
Por cá. Quando morreu o Noel, todo mundo ficou assim, triste. Eu criança, eu a mulher e o homem também. Bom, eu falo para Caimbi. E agora, doutor Noel, deixa nós. Morreu de velha, coitado. Ele que ajuda sempre, ajuda muito. Ajuda tudo, qualquer parte que ele vai. Ajuda indo, curava indo para não morrer. Ele anda por aqui por Xingô. E eu choro muito, e eu pego ele. E não é só você que ficou triste, não. Tudo nós, tudo é pessoal de você, tudo índio, é Suyá, é Yoruna, é Sucamãe, pessoal de cima, Camaiurá. Até hoje que não vai acabar. Quando nenhum morre, meu pensamento vai acabar também, como o doutor Noel. E como que o senhor acha? Noel Nuttels nasceu na Rússia. Em 1920, com 8 anos de idade, vem para o Brasil. 50 anos depois, ele escrevia em suas memórias: era proibido sair da Rússia e proibido entrar na Romênia. Não podíamos entender os acontecimentos. Sabíamos que era o pogrom, homens de um exército derrotado que atribuíam suas derrotas aos judeus. Havia 2 anos que, em companhia de minha mãe e uma tia, eu chegara àquela cidade. Era pequena, não devia ter muito mais de 1000 habitantes, e todos me conheciam. Não era para menos. Meu pai era o único gringo daquelas redondezas, e não havia quem não o conhecesse, ou pelo menos não lhe devesse dinheiro. Ele era o pioneiro das vendas em prestação e dono da loja da moda, o único sobrado de Laje do Canhoto. Neste mundo que nunca me aconteceu. Noel resolve estudar medicina e vai para Recife. Salomão e Berta Nuttels, saudosos do filho, mudam-se para Recife, onde fazem de sua casa uma pensão cujos moradores são amigos de Noel. Um deles, Capiba, lembra: eu fui morar na pensão famosa de Dona Berta, a mãe de Noel, que tinha vindo de São José da Laje. Esse, o número da pensão era 234, famosa, e era na rua Gervásio Filho. Noel Nuttels também teve sua contribuição para a construção da Asa do Estudante de Pernambuco. E de início era a Asa do Estudante pobre, mas no Rio de Janeiro o ministro achou
e devia ser asa do estudante de Pernambuco e não pobre. Ele contribuía, assim, contando anedotas. Ele tomava parte nas festas do DERB, quando, em 1931, foi lançada a Festa da Esmeralda, a Jazz Band tomava parte, e para a qual eu fiz uma valsa chamada Valsa Verde, com letra também do estudante de medicina, da Ferreira dos Santos. Em 1936, Noel se forma. 2 anos depois, chega para ficar no Rio de Janeiro. Começa a frequentar as rodas de oposição ao nazifascismo crescente no país. Torna-se amigo de Otávio Malta e outros jornalistas que na época faziam a revista política Diretrizes. Em 1940, Noel, já casado, se emprega como sanitarista pesquisando a malária. Em 1944, João Alberto Lins, então presidente da Fundação Brasil Central, convida Noel a participar da expedição Roncador Xingu, onde conhece Leonardo, Cláudio e Orlando Vilas Boas. O Rio das Mortes foi o limite do avanço civilizado. Dali para diante, eram as áreas indígenas. Noel ficou no Rio das Mortes, tratando da saúde daqueles que haviam de mais tarde participado da expedição. Os índios primeiros encontrados foram os charrantes, na Serra do Roncador. Arredios fizeram escaramuças à nossa passagem, até que chegamos no Xingu. Xingu se descortinou um mundo indígena completamente diferente. Concentrou-se ali representantes de todas as principais famílias linguísticas indígenas puras da América. Noel conhece os índios e suas doenças. E ele sempre repetia aquilo que o Maluaré, o índio Carajá, disse a ele: doutor, seu povo entrou em contato com o meu povo e fez o meu povo cuspir sangue. E agora? Quando o padre Cobalcini, o homem que foi um dos chefes da missão do Meruri, da missão salesiana do Meruri, contava a pacificação dos Bororos. Eram 5.000 Bororos. Nós pacificamos essa gente, era uma coisa linda. Depois veio um patrício, um padre da Itália, coitadinho, fraquinho, tuberculosozinho, e morreram então quase todos os Bororos. Morreram 800 Bororos em menos de 6 meses, porque o padrinho delicado italiano havia trazido tuberculose e passado aos Bororos. Caraíba que traz doença para nós. Esse Caraíba que traz doença para nós morrer, né? Nós morreu tudo. O Caraíba queria matar tudo, nós somos índios. É isso que eu estou pensando assim, sabe? Agora, eu tenho medo de doença que pega a gente novo, mata a gente novo, mata criança, mata moça, mata homem. Eu tenho medo. Eu não tenho medo como que o pessoal assim, né? O Caraíba, eu não tenho medo os corpos seus. Eu não tenho medo de ninguém. Agora, eu tenho medo doente. Doente duro, pega nós vamos morrer tudo. Pronto, acabou. Em 1951, Noel resolve fazer um curso de tisiologia. Idealiza um tipo de serviço sanitário que pudesse atender as populações indígenas. Em 1952, no final do curso, apresenta sua tese afirmando que a tuberculose não é apenas um mal urbano, e sim um mal maior no meio rural. Diz ainda que é necessário ocupar o Brasil Central, aproveitando as populações autóctones através de um programa cuidadosamente elaborado. Que se faz urgente a assistência sanitária aos índios e às populações que os circundam. Através de cadastros tuberculíneos, abriografias, exames de escarro, é possível preparar o silvícola para receber a tuberculose
sem a elevadíssima mortalidade que esta doença lhe causa. Noel já tinha posto em prática este projeto. Baseado nas suas relações, conseguiram um aparelho de raio-x e, ajudado pela FAB, realizara viagens para abriografar os índios. Encontrou alto índice de tuberculose entre diversas nações indígenas, inclusive aquelas que tinham pouco contato com civilizados. Consegue ele, assim, manter alguma continuidade nessas viagens, acompanhado por médicos interessados em ajudá-lo. Um deles, o tisiologista José Nunes de Miranda, se liga mais a Noel e ao seu projeto. Noel propõe ao então ministro da Saúde, Maurício de Medeiros, a criação de um serviço sanitário que atendesse os índios. O ministro resolve estender o projeto a todas as populações distantes do Brasil. Foi criado assim em 1956 o SUSA, Serviço de Unidades Sanitárias Aéreas. Noel seria o responsável pelo serviço. Entre os anos de 1956 e 1963, o SUSA batia recordes em atendimento, combatendo o Brasil tuberculoso, leproso e infectado de malária. Chama-se tuberculose a fera devoradora, que aplica em nossa gente sua força esmagadora, fazendo a população ser tão triste e sofredora. É um micróbio invisível que se aloja no pulmão, tem o nome de bacilo, segundo um médico alemão, chamado Roberto Koch, que descobriu ele então. Ele é comprido e roliço, nunca se mexe, é parado. Só por lentes muito fortes pode ser observado. E então de microscópio o aparelho é chamado. Existe a tuberculose dos rins e a do pulmão. Existe a tuberculose dos rins e a pulmonar. Tuberculose dos ossos, difícil de se encontrar. Também tem a meningite, tão grave de assombrar. No início, a equipe do SUSA chegava nas cidades nordestinas e o povo não se aproximava. Noel, então, encomendou um livrinho de cordel que explicava o que era tuberculose e o que fazer para curá-la. Quem quiser a sua chapa, procure o serviço SUSA. Seja radiografado, porque sua chapa acusa. Se está bom ou está doente, e lá ninguém se recusa. SUSA quer dizer serviço de unidades sanitárias aéreas do Ministério de Saúde, com várias das suas turmas combate muitas moléstias contrárias. Este serviço é composto de médicos especiais, tirando radiografia dos sertões às capitais, combatendo a este mal que prejudica demais. Cuidado, meus companheiros, que este mal é tirano. Procure estes bons médicos que são de caráter humano. Tirem chapas ao menos uma vez por cada ano. Para quem mora nas cidades ainda há proteção, porque tem os hospitais e postos de salvação. Agora o perigo grande corre o povo do sertão. E é a razão destes médicos viverem só de viagem pelos sertões e desertos com toda a sua equipagem, radiografando o povo, dando consolo e coragem. É este, meu caro povo, o meu conselho de amigo. Tire sua chapa logo pra se livrar do perigo, porque quem possui a chapa sabe o que sofre consigo. Quem for radiografado, se estiver saúde, sabe
E se estiver doente, sua situação cabe aos médicos que nos chegam ajudados pela FAB. Noel nunca se deu bem com a burocracia. Talvez por isso o SUS inicialmente não tivesse uma consistência jurídica forte. Era um serviço oficial e uma peça de importância para o governo desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, que procurava levar o bem-estar a toda a população brasileira como medida de esfriamento para as tensões sociais. O SUSA demorou a ter sede própria e a constituir um corpo de médicos e técnicos diretamente vinculados a ele. Foi sempre conhecido como o Serviço do Noel. Quem fala aqui eu narro, é Cuicuro, viu? É tribo Cuicuro. Orlando Vilas Boas, Cláudio Vilas Boas, papai nosso. Papai de todas as tribos aqui. Hoje tem uma festa, Guarupi, de Dr. Noel. Faz tempo que Dr. Noel morreu. Esse é um ano passado. Dr. Noel morreu. Faz tempo eu conhecia o Dr. Noel. Aquele doutor era muito bom. Tratava nós direito, ensinava nós direito. Deu todo o remédio para nós. Consciente da necessidade de preservar os povos e culturas indígenas, a fauna e a flora existentes na extensão do Rio Xingu em Mato Grosso, Noel Núteus, Darcy Ribeiro, Orlando e Cláudio Vilas Boas lutaram com empenho pela criação de um parque nessa área. Em 1961, no governo Jânio Quadros, foi criado o Parque Nacional do Xingu, contando com 25 mil quilômetros quadrados e tendo como centro a região onde se forma o rio Xingu. No começo deste século, Rondon, realizando diversas expedições pelo interior do Brasil, compreende que algo deve ser feito para preservar o índio, impedindo o choque com a civilização. Cria em 1910 o SPI, Serviço de Proteção ao Índio. Rondon começou a demarcar as terras indígenas. Essa era a mais importante medida no sentido de assegurar ao índio a posse de sua própria terra. O SPI teve uma história muito infeliz. Fora criado para servir de intermediário entre os índios e a civilização, evitando assim o contato indiscriminado e desastroso para as populações indígenas. Em seus quadros contou com nobres servidores que seguiram à risca as palavras de Rondon. Morrer se preciso for, matar nunca. Em 1930, Rondon foi afastado da direção do SPI por Getúlio Vargas. A partir de então, homens corruptos, inimigos da causa de proteção indígena, puderam agir impunemente. O índio sabe escolher bem a sua terra. Ela é boa para plantar, pescar, caçar e geralmente contém riquezas cobiçadas pelos civilizados. A Constituição garante ao índio a posse das terras por ele ocupadas.
Apesar disso, fazendeiros, grileiros, madeireiros, garimpeiros e caçadores expulsam o índio dessas terras, perdendo ele assim na prática o direito sobre elas. Civilizado, ele quer tomar terra nossa. Não pode vai tomar terra nossa. Aonde que a gente fica morando? Precisa a gente ficar morando aqui de na selva. Aqui a gente fica morando aqui, está fazendo, gente fazendo lar fora, gente fazendo alimentação. Caraíba, mas está precisando tomar terra nossa. Não pode. E do Caraíba vem longe aqui, vir para cá, vai mexer nossa terra. Não pode ficar mexendo. Por que ele não mexe lá? Lá tem tanta uma terra. Por que ele quer mexer aqui? Essa é nossa. Essa é a nossa terra. O civilizado vai tomar a terra nossa? Aonde que a gente fica morando? Aonde é? Aonde? Essa ninguém sabe. Índio, o dono da terra, um legítimo, não pode tomar terra nossa. Aonde que a gente fica morando depois? A gente vai morar lá na rua, fica pedindo assim, destrói. Não, senhor. A gente vai ficar na selva mesmo. Índio vai ficar danado, você vai ver. Índio tem borduna, índio tem flecha, índio tem toda. Arma de civilizado, índio tem bastante também. Quando não pode civilizado tomar terra nossa. Melhor para matar civilizado. Civilizado é ruim, ele não presta. Onde que a gente vai fazer uma pescaria? Aonde? Vai pescando lá no quartel? Não pode. Esse riozinho fica pescando aqui o Curuena, esse é bom para fazer pescaria. Para lá não tem nada. Para lá é diferente. Em 1962 e 63, se teve notícia de verdadeiras chacinas a tribos inteiras. Um grupo de cintas largas foi totalmente dizimado. Na Rondônia, os Pacás Nova foram atacados por homens brancos interessados em suas terras. Os que restaram vagavam famintos, expostos às doenças. Acumulavam-se esbulhos e negociatas de terras indígenas. Governos estaduais doavam essas terras a companhias estrangeiras. Neste quadro, Noel fora convocado por Darcy Ribeiro, então chefe da Casa Civil do governo Goulart, em outubro de 1963, para ser diretor do SPI. Noel era a esperança de se salvar a política protecionista oficial. Tentou demarcar como Rondon as terras indígenas e policiar suas fronteiras com efetivos do Exército. Foi procurado por fazendeiros do Maranhão que traziam um abaixo-assinado pedindo a retirada dos índios da região das fazendas. Noel respondeu-lhes que o serviço era de proteção ao índio e não ao fazendeiro. As pressões em jogo eram fortes demais. Em 1964, Noel foi afastado da direção do SPI. Ficara 6 meses no cargo e pouco pôde fazer. O SPI foi extinto em 1968, dando lugar à atual FUNAI.
Noel continuou seu trabalho de assistência sanitária aos índios, particularmente aos do Xingu. O Parque Nacional do Xingu foi vitorioso no seu intento preservador, apesar de algumas derrotas sofridas, como a estrada BR-80, que em 1972 cortou o parque ao norte, isolando os índios Chucarramay. Noel trazia consigo um mal que acabaria por vencê-lo. Morre de câncer em fevereiro de 1973. O sino bate, o condutor apita, apita, solta o trem de ferro, um grito e põe-se logo a caminhar. Vou danado pra cá, atendi, vou danado pra cá, atendi, vou danado pra cá, atendi, com vontade de chegar. Mergulho o mucame nos mangues molhados, moleques mulatos, e vê-lo passar. Adeus, adeus. Mangueiros, coqueiros, cajueiros de flor, cajueiros com fruto bom de chupar. Adeus, morena do cabelo cacheado. Mangabas maduras, mamães amarelas, mostrando molegas nas macias pra gente mamar. Vou danado pra cá, atendi, vou danado pra cá, atendi, vou danado pra cá, atendi, com vontade de chegar. Estão procurando a mais bela num concurso mundial. Cabrocha, deixa a favela. Penetra nessa porqueira. Vai mostrar a terra inteira que tu é a brasileira mais brasileira que há. Mostra esse corpo queimado que parece um saputi. Mostra esses dois peitos empinados, arrebitados, malcriados, que quando encosta na gente parece que a gente sente que os cabras estão espetando, furando, pinicando que nem dois bicos de juriti. Desata o cordão da tua saia, entra no samba, mulata, me escangaia, me atrapalha. Abre a boca, diz besteira, xinga essa gente estrangeira com teu argot nacional. Mostra ao mundo, aos quatro ventos, que tu foi, em 1500, o maior descobrimento de Pedro Aves Cabral. Minhas senhoras, meus senhores, neste momento em que o país... Vossa Excelência dá licença para uma parte? Ainda é cedo, eu não disse nada ainda. Você é um precipitado. Você é Vossa Excelência, contém os seus ímpetos de bandido pernambucano. Continuará sem dizer nada. É preciso que se afirme de uma vez para todas que se o Brasil não sair do litoral, não penetrar o seu hinterland, ficaremos ainda como os velhos caranguejos arranhando areia, conforme o grande escritor inglês. E que diz Vossa Excelência a respeito desse meu conceito? Este disco ficará gravado para mostrar à posteridade a sua atitude desleal. Vou trabalhar, meu bem querer, se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer, meus companheiros também vão voltar, a Deus do céu vamos agradecer. No próximo bloco, estaremos de volta para o debate de hoje, com Marco Altberg, Zelito Viana e Cláudia Menezes, logo após o intervalo.
Estão conosco para o debate de hoje o cineasta Marco Altberg, diretor do documentário Noel Núteus, sobre o qual a gente vai conversar, o cineasta Zelito Viana, realizador de vários filmes, entre os quais Terra dos Índios e Avaeté, que tratam, obviamente, da questão indígena, e também a antropóloga Cláudia Menezes. Cláudia Menezes foi diretora do Museu do Índio durante 5 anos. Participa atualmente de 2 organizações não governamentais voltadas para a questão do meio ambiente, onde se inclui a questão indígena. Cláudia é também coordenadora do projeto Olhos da Terra, que ensina os índios a usarem o equipamento de filmagem. A propósito dessa experiência da Cláudia, a gente vai começar essa nossa conversa de hoje. Cláudia, quando você vê o filme do Marquinhos, como é que você observa a possibilidade de filmes como esse ajudarem num trabalho de conscientização da questão indígena, de abertura de discussão para essas questões? Como é que você vê o Noel Núteus? Bom, primeiro foi um prazer rever o Noel Núteus. O Noel Núteus é um filme assim querido, para mim foi uma das primeiras experiências que eu tive ainda no museu, mas não na direção, mas enfim, de abrir o arquivo do museu, o arquivo histórico que o museu tinha. O Marcos estava querendo fazer esse filme na época. E o que me impressionou nesse filme, além de alguns planos que eu achei assim muito bonitos, tem um carrinho maravilhoso, que é aquela coisa da magia do cinema, como esse filme é atual. Porque a problemática tratada, que é o descaso com relação à questão da saúde, é claro que naquele momento mais dramático do que hoje, mas a mesma discussão da demarcação de terras, quer dizer, dos direitos constitucionais dos índios em relação a essa demarcação, tudo parece que não mudou muito em 20 e poucos anos, né? Enfim, eu acho que o filme do Marcos também tem uma coisa muito bonita, que é sempre presentificar a memória do Noel Núteus. O Noel Núteus é uma espécie, assim, vou usar assim uma metáfora atual, é um anjo inspirador, né? Porque uma pessoa de um humanitarismo, ele foi um personagem, como ser humano, um personagem fantástico, né? Com várias histórias, algumas delas relatadas ali no filme, mas eu acho que ele também é um modelo que a gente deve se remeter, lembrar, etc., para inspirar a nossa ação hoje. Não é um modelo ético, um modelo de humanitarismo. Ele diz isso num determinado momento, na entrevista do Pasquim. Ele diz que o que me leva a trabalhar com os índios é um problema de solidariedade. Eu acho que essa palavra é muito importante no final desse milênio, solidariedade. E tem uma coisa que eu acho que o filme do Marcos remete a gente, inclusive acho que o Zelito que também mexeu isso. Você fica com a sensação assim, meu Deus do céu, até aí teve um determinado momento na história brasileira que as coisas aconteceram. É ilusão de ótica minha ou o Serviço Brasileiro do Índio, Serviço de Proteção Índio, Serviço de Proteção Índio, efetivamente tinha uma ação muito mais objetiva, ou porque os tempos eram outros? Como é saudosismo, é romantismo? Falar em saudosismo, mas vou me entregar aqui que eu conheci o Noel Núteus, né? Eu tive o prazer de conhecê-lo, estive várias vezes na casa dele, inclusive. O meu interesse por negócio de índio partiu dele também, né? Meu filme, aliás, de Terra dos Índios, é dedicado a ele, né? Noel. Mas eu acho o seguinte, que o Serviço de Proteção ao Índio, como a FUNAI também, ela funciona. Quer dizer, as pessoas falam muito mal da FUNAI, mas, na verdade, ruim com ela, pior sem ela, eu acho. Quer dizer, de qualquer maneira, o que a FUNAI faz é tentar, né, proteger as comunidades indígenas. Quer dizer, pode fazer isso mal ou bem, mas é preciso que exista, quer dizer, é preciso que exista um órgão governamental que se dedique à questão indígena. Sem isso, eu acho que os índios estarão piores do que estão hoje. Eu acho que ele tem razão. Eu acho que essa questão de um espaço institucional que permita aos índios dialogarem com o governo, além de dialogarem, terem um intermediador também, isso é estrutural. Eu até recentemente tive a experiência de conviver com uma reserva indígena nos Estados Unidos com maior intimidade. Meus filhos estavam estudando numa reserva indígena, então, negócio de trabalho de campo mesmo, né? Antropólogo totalmente envolvido. E eu vi o que ocorre lá é muito pior. Realmente, o desrespeito na área, por exemplo, invasão de terra, alguns direitos estão sendo totalmente demolidos por esse governo atual. E do ponto de vista do tamanho das reservas nos Estados Unidos, os índios estão em verdadeiros campos de concentração. Então, apesar
dos malefícios, das tensões, da problemática que, no decorrer desses pelo menos 20 anos que a gente acompanha um pouco mais, essa questão entre povos indígenas e Estado Nacional, eu acho que o Brasil pode até se mostra um bom exemplo internacional, né? E a gente fala muito mal da FUNAI, etc. e tal, mas você tem pessoas que são militantes, na verdade, se essas terras foram demarcadas, foi graças a muita gente. Claro. E tem muita terra já demarcada, eu acho que 50% das terras, mais ou menos. Você, voltando um pouco, você falou no início, né, que pouca coisa mudou, porque realmente o Brasil é um país complexo e enorme, né? Você imagina. Mas uma coisa curiosa, que eu estou vendo esse filme também, depois de muito tempo, né? Foi meu primeiro filme. Assim, foi o primeiro, né? 22 anos, é um filme feito em 74. E o curioso é que, em ver o que mudou, acho que hoje os povos indígenas estão mais organizados, com relação à opressão que eles sofrem por parte dos brancos. Quer dizer, você não tem essa sensação, não? Tem. Estão mais conscientes. Mais conscientes, quer dizer, apanharam tanto, sofreram tanto e que hoje olha, eles, de alguma forma... Eu concordo. Eu acho que hoje em dia você tem, no mínimo, as 120 organizações indígenas. E estão aumentando o número de índios está aumentando. Você está falando de 120 brasileiras. Associações de índios no Brasil. Não é? Eu digo, e o número de índios também está aumentando. Eu acho que nesses 22 anos, eu tenho a impressão que talvez tenham 30% mais de índios do que tinha naquele tempo. Alguns grupos têm uma coisa que é a explosão demográfica. Eles repuseram a sua população e aumentaram. Mas eu acho que, de qualquer maneira, o lado estatal, quer dizer, o lado oficial, também pesa, porque nos Estados Unidos os índios são extremamente organizados. Você tem conselhos indígenas, eles se reúnem frequentemente, tem muito mais recurso para que isso ocorra. Em compensação, eles estão cada vez mais perdidos historicamente. Então, eu acho que existe, quer dizer, de um lado os índios estão se organizando, estão cada vez mais presentes, existe um lobby concreto. Em 88 foi incrível, né? Os direitos constitucionais, muito em função, as conquistas, muito em função dessa aliança entre índios e não índios conscientes dessa problemática. Mas eu acho que um Estado que, mal ou bem, acaba cumprindo o seu papel assistencial. Enquanto que esses estados de tradição anglo-saxã, eu acho que a coisa é mais complicada. Eu vejo isso na Austrália, nos Estados Unidos. Esse negócio de que o Brasil não muda, realmente é uma coisa impressionante. A gente fica, eu estou fazendo um programa aqui na TV, Imagem da História, então passam filmes desde o descobrimento do Brasil e tal, filmes da história do Brasil. E é um debate assim parecido com esse. E o debate sempre conflui para que os problemas são os mesmos. Quer dizer, a hipocrisia brasileira, essas coisas, tem algumas coisas da raiz do Brasil. Acho que é cultural. Da raiz dos traços culturais, da maneira como nós fomos colonizados, da maneira como veio para cá É tão louco essa coisa que está tendo tanta repercussão do PC, né? Quer dizer, essa morte, essa coisa. Isso que você está falando. Isso é recorrente. Pois mas até um filme que eu vou lançar agora, O Sombras de Julho, a história é isso, é a história da cultura da impunidade. E é passado quando? Em que época? É passado no século passado? Não. Há pouco tempo. Mas se no século passado poderia perfeitamente. Inclusive, ele é ser passado. Ele é atemporal, ele pode ser nesse século, mas é no interior perdido do país, onde aquela cultura da impunidade, que o cara acha que pode mandar matar e fica por isso. Isso mesmo com os índios é a mesma coisa. Os fazendeiros invadindo a terra dos índios. E o negócio da hipocrisia, do cochicho, da coisa dissimulada, há uma dissimulação no Brasil, um negócio de você finge que faz, mas não faz, não, aquele negócio que o Darcy diz. Acha que vai enganar. Só para inglês ver. É só para inglês ver, exatamente. É só para inglês ver. Você ia falar do Darcy, agora foram pessoas ligadas aos índios que entenderam essa coisa. O Darcy diz que os alunos fingem que aprendem, os professores fingem que ensinam, né? O Brasil é um lugar onde os professores fingem que ensinam. Mas é isso mesmo, quer dizer... Mas voltando à história do filme mesmo do Marcos, quer dizer, pode ser, claro, né, efetivamente o número de organizações e a forma com que os índios se organizaram nesses 20 anos é bem diferente de quando o Marcos filmou. Agora, eu me permito discordar um pouquinho dessa coisa da consciência
do índio em relação às suas questões. Porque eu acho que tem um depoimento no filme que me parece que é o último, né? Em que quando ele está falando do Noel, né? Que quem foi o Noel, o que é o Noel para eles e tal, por aí, né? Ele vai enumerando, numa linguagem maravilhosamente misturada e tal, né? Quais são as questões fundamentais para eles, né? O que eles precisam, o que eles querem. Então, eu acho que o filme também... concordando com o Zelito, né? Quer dizer, ele mostra que há 20 anos atrás os índios podiam não estar tão organizados como hoje, Claudinho, mas eles tinham essa clareza. Mas sempre tiveram essa consciência. Esse discurso estava pronto. Não, eu digo que eles estão organizados formalmente hoje mais. Não, frente eles têm mais instrumentos de luta, o que não significa que no passado eles não tivessem uma consciência muito clara do que interferia nas suas vidas. É milenar a consciência deles. É claro, isso sem dúvida nenhuma. Agora, essa questão indígena, o nosso discurso está sendo até contraditório aqui, porque no lado a gente diz que o Brasil não mudou e a gente está mencionando uma série de coisas que mudaram. Não, mas isso é a dialética, é assim mesmo. Agora, algumas questões no Brasil ligadas especialmente aos povos nativos, eu acho que ela não vai mudar enquanto não mudar a nossa relação com a natureza. E o fato de eu estar trabalhando em 2 organizações não governamentais que lidam com questão ambiental 24 horas por dia, me deu essa visão e contextualizar essa questão indígena nesse quadro maior. Porque eu passei tantos anos envolvida diretamente com direitos específicos, abre estrada, não abre estrada, demarca terra, não demarca terra, entendeu? Você é meio levado de roldão por situações emergenciais, que você tem que atuar ali e continuar, enfim, dando suporte. Então, eu acho que hoje em dia eu tenho uma visão que é um pouco distinta. Eu acho que a gente tem que realmente trabalhar uma consciência com a consciência de cada um de nós, individualmente, em termos de reciclar, etc. e tal, para a gente ser coerente no discurso. E, na medida que você toma consciência da sua relação com a natureza, da sua dependência com a natureza, você pode entender muito melhor, e de dentro para fora, a necessidade desses povos que sempre estiveram à mercê dela. Não só à mercê, porque eles também, claro, têm toda uma tecnologia, etc., que permite que eles tenham essa sobrevivência e esse distanciamento. Mas essa dependência do cotidiano, essa percepção, esse sentimento da terra, que para a gente fica muito teórico. Né? E para eles é uma coisa absolutamente vital. É cotidiano. Vital. Né? Mas para nós também, só que a gente finge que não é. A gente esqueceu por uma série de questões, porque a gente vive em cidade, porque a gente acha que a tecnologia resolve tudo, e a gente está no mesmo barco furado. E eles estão alertando isso há muito tempo, e a gente está surdinho e não consegue ouvir. Aliás, voltando ao filme do Marquinhos, eu acho que é uma coisa fantástica que tem o filme, é que o filme tem o espírito do Noel, né? Que é uma coisa que precisava ser resgatada. Isso é que porque o Noel Brasil que está acabando. É uma figura especial, quer dizer, uma pessoa como o Noel, você não encontra 10, né? Né? É uma coisa, ele tinha essa coisa que você falou do introjetado nele, a coisa da natureza, da solidariedade. Ele é um ser humano absolutamente especial, né? E ele era russo, né? Ele abraçou o Brasil, veio para o Brasil. É uma coisa emocionante. Você conversar com o Noel é emocionante. Mas ver o Noel, eu me emocionei. Você sabe que a motivação de vir aqui me fez ler de novo aquele livro. Índio Cor-de-Rosa. Não ler todo, evidentemente, mas dá uma olhada, porque eram coisas que eu não... E ele me fez Como é que chama também... o livro? O Índio Cor-de-Rosa. É um livro de memórias. É um livro, eu acho, no primor. E a experiência dele de ser um sobrevivente. E acho que por isso também que ele fica essa e você levar aqueles equipamentos por meio do mar, aqueles equipamentos naquele tempo, você levar de tuberculose, de raio-x, é uma loucura, é uma expedição fantástica. Se hoje levar uma bateria, você leva uma câmera para uma D&D, é uma complicação. Não, e ele filmava também. Claro, tinha uma câmerazinha 16. Claro, nós botamos o filme dele, nós chupamos o filme dele, no Teatrozinho tem take do Noel, feito por ele. Mas é exatamente o que eu ia te perguntar. Uma das sequências mais tocantes do filme é aquela imensa máquina de raio-x no meio da selva. E os índios esquálidos. Né? Porque a palavra é essa. Aquilo tinha sido um massacre recente, eles eram sobreviventes de um massacre que... Não, foi uma estrada, foi a construção de uma estrada. Pois é, mas antes tinha tido um massacre, depois eles foram
enxotados de um... Foram de Paracanã? Pacás Nova. E ficaram sem ter plantação, ficaram ali Famintos, perdidos, famintos. Ali era fome, era Biafra. Tinha criança no colo de 18 anos de idade, 14 anos de idade, sendo carregada no colo. E aquelas imagens você pegou da filmagem dele, do Noel? Do Noel Núteos. Ele registrava. Ele, inclusive, já levou o Zé Medeiros em certas viagens, que era um fotógrafo. Você sabe que aquelas imagens, eu mostrei, quando Terra dos Índios tem as mesmas imagens, né, que eu peguei do mesmo lugar. Então, eu levei para o Banco Mundial, aquilo que me chamaram para uma projeção do filme do Banco Mundial, e eles, quando viram aquelas imagens, ficaram tão chocados, porque aquela estrada foi financiada pelo Banco Mundial. A partir daí, quer dizer, evidentemente não foi isso que eles já vinham pensando em incluir uma cláusula no financiamento do Banco Mundial para países subdesenvolvidos e tal, que houvesse respeito ao meio ambiente, respeito à área indígena e tal. Bom, isso é um outro, esse aí um assunto vai levando o outro é bom, né? Quer dizer, das coisas que eu acho que andam mudando, é exatamente essa consciência que existem nos bancos bilaterais, porque em função desse meu trabalho ambiental, eu tenho tido contato muito com o Banco Interamericano e o Banco Mundial. Eles começarem a realmente perceber que os índios são um repositório de conhecimento extraordinário. Para começar, que as populações indígenas são 300 milhões no mundo. Isso aí ninguém menciona isso, porque a gente tem uma cifra individualizada por país. Então, eles estão distribuídos em diferentes ecossistemas. E que a única maneira, quer dizer, uma importante maneira da gente preservar ecossistemas e efetivar o que se vive dizendo de um desenvolvimento sustentado é através do recurso a esses povos que têm essa familiaridade com diferentes partes do mundo. Eles fazem isso há séculos, né? Eles fazem isso há séculos. Eles guardaram isso. E, ao mesmo tempo, quer dizer, nós somos suicidas, a sociedade ocidental é suicida no duplo sentido, porque além da gente destruir, nós estamos destruindo os povos que guardam conhecimento sobre, quer dizer, um negócio... Enfim, eu acho que, na verdade, embora o seu filme não contenha essas coisas, mas ela contém as linhas básicas de reflexão e tem uma atualidade muito grande e que ele merece ser visto e revisto, né? E uma oportunidade como essa eu acho excelente, porque aí você tem um público televisivo que vai ser alcançado e que vai ser motivado a pensar nessas coisas. Porque eu acho que os filmes são grandes motivadores, são grandes estimuladores. Para isso que serve o filme, não é nada. Por exemplo, você chegando com essa imagem do Banco Mundial, você enfia pelos olhos adentro alguma coisa que um relatório... Não diz de jeito nenhum. Por mais que você descreva um massacre, no momento que você vê o resultado daquele massacre... E foi financiado por eles. E a culpa, aí vem aquela culpa que o americano tem forte, né? Agora, a culpa é muito gozada, a culpa é relativa, porque os americanos descobriram o seguinte: faço o que eu digo, não faço o que eu faço. É impressionante isso. Esse negócio tem me chocado. Agora, claro que essa coisa do cinema, né, da importância da imagem, né? Quer dizer, a gente cada vez mais se sofistica a imagem, os meios de comunicação, né? Diferentes formas. Agora o cinema parece que tem esse peso absoluto. Para voltar a essa coisa dessa sequência, né, do filme do Marquinhos, que o Zelito acabou de exemplificar com o filme dele no Banco Mundial, né? Na narrativa do filme do Marquinhos, né, não me lembro bem como é que funciona, mas no filme do Noel Núteos, em nenhum momento o texto referenda a essa coisa chocante, né? Mas a imagem é tão forte, né? Que fica... Não, mas ali não pode botar texto. Mas o texto naquilo ali não dá mudo. É mudo. Não tem nada. É mudo. Ele é forte. Não tem nem ambiente. Não se conta esse dado de que eles tinham sido praticamente dizimados. Não precisa. Nada, né? É uma coisa absoluta. Agora, tem também, Claudinha, uma coisa que eu acho assim, que você colocou bem no início dessa nossa conversa, né? Que é também a importância de se conhecer melhor personagens como esse, né? Quer dizer, tem outra coisa também que eu não sabia, quer dizer, porque a memória brasileira, né, precisa ser sempre cutucada, reativada permanentemente, né? Então, por mais que você tenha informações do trabalho do Noel, né, você nunca fica sabendo, por exemplo, coisas que eu acho fantásticas, que inclui nesse projeto de um cidadão solidário, né? de realmente, de efetivamente se colocar a serviço das pessoas, né? Que a coisa dele ter feito, foi a ideia dele mesma de fazer o cordel para poder... Foi. Coisa fantástica. Não, mas ele era muito criativo. Muito criativo. Né? Ele sacava o que acontecia em volta. Era um artista, né? Ele era um artista, inclusive. Ele falava... Ele foi procurar uma forma de popularizar, de se comunicar. Ele queria que aquilo acontecesse, qualquer recurso era
que ele pudesse lançar a mão, mas isso também é de uma humanidade, porque é o negócio do diálogo. Bem, o pessoal está com medo porque não sabe que aparelhos são esses, quem são essas pessoas que chegaram aqui, aquela coisa da resistência da cidade pequena. Então, qual é o instrumento local de comunicação? O cordel. Vamos lá. Então, isso é que eu acho e gozado, né? Você vê, a gente tem... A imprensa tem uma parte muito importante nessa história, porque eu acho que os exemplos negativos são enfiados goela abaixo todo dia em cima da sociedade brasileira. E os belos exemplos, né, são colocados assim pelo escanteio. É chato. Ih, fala desse cara. Pô, não vende, né? Coisa boa não vende. Coisa boa não vende. Mas isso tem que mudar. Essa mentalidade precisa mudar. Você sabe que senão não é possível mudar o mundo, né? Mudar a relação humana. Você não acha, não? Claro. O Luiz Edgar de Andrade é um jornalista famoso. Que quando saiu da Globo foi para a Manchete, ele tentou fazer um jornal a favor. E não conseguiu. Sabe? 2 meses depois ele desistiu, porque não vinha matéria. Entendeu? Eu não sei de onde é que vem na cabeça do jornalista que, por exemplo, um descarrilhamento num trem na Malásia é notícia para mim. Não é? Exatamente. E aquilo ali é notícia mundial. Descarrilhou um trem na Malásia. Depois do jantar, tá certo? Um terremoto na Indonésia. Isso é um preconceito que já vem. O que eu tenho a ver com o terremoto na Indonésia? Tudo bem, morreu gente na Indonésia. Agora eu não sou indonésio, entendeu? Não tenho nada a ver com isso. Né? Por que essa coisa, né? Qualquer coisa ruim é imediatamente notícia mundial. Né? Só é notícia mundial quando... O Piauí, por exemplo, só aparece no Jornal Nacional quando acontece, quando um sequestro, cai uma casa, né? Incendiou um hotel. Agora, isso é antigo, no news, good news. Né? No news, exatamente. E essa coisa, isso é terrível. Você sabe será que isso faz parte um pouco da natureza humana? Que é uma natureza humana boa tem pergunta. essa coisa da maldade, de querer, não da maldade, mas um pouco de sadomasoquismo, só gostar daquilo que é negativo. Não sei. Eu acho que tem um dado, quer ver, que a gente pode puxar daqui mesmo da nossa conversa. Eu acho que, claro, que os meios de comunicação e a mídia, fundamentalmente, né, vende, entre aspas, a partir da tragédia, do desgaste, da dor, né, da negação. Da negação. Agora, aqui mesmo, quando a gente estava levantando algumas questões, como se repetem, como a história brasileira se repete e tal, o Zelito levantou um dado que é absolutamente verdadeiro, né? Tem essa coisa da hipocrisia e tal por aí, né? Mas já está embutido também no nosso discurso a aceitação disso, né? Na medida que a gente vê na televisão isso, a gente convive com isso e tal. Agora, por exemplo, um personagem como o Noel, né? Jamais me parece, pelo que eu vi no filme do Marquinhos, fundamentalmente, que possa se associar a palavra hipocrisia a um personagem como dele. Exatamente o contrário. Se doou, né? Exatamente o contrário. Então, quer dizer, eu acho que tem essa coisa, né? Toda vez que a gente pode, né, mostrar isso, referendar isso, né? E brigar por isso, eu acho que a gente, mais ou menos, Claudinha, preencheu. Agora, Jaluz, você uma curiosidade, você vê todos os curtas que você... Claro, claro. Que coisa fantástica, você vai ficar... Quanto tempo já que você faz esse programa? Já 1 ano e meio. Vai ficar uma gente fantástica de Brasil. Uma tese. Que vai entender de Brasil de uma maneira extraordinária. E a gente espera, viu, Zelito? A gente espera no final desse ano comemorar os 2 anos, né? E espera que todos os cineastas, os críticos, os pensadores do cinema briguem para que esse espaço continue, para que a gente pelo menos tenha um espaço na televisão brasileira destinado ao curta-metragem. Eu tenho certeza que hoje, mais do que nunca, você em casa ficou feliz. Feliz porque viu um belo filme, feliz porque recebeu uma série de informações e feliz porque cada vez mais se aumenta o contingente de pessoas que querem brigar por essa coisa chamada cinema nacional. Até a próxima semana.